Amém? Quem não tem Bíblia, acompanha com alguém do lado, que o pessoal perderam a mania já de trazer a Bíblia, porque sempre está aqui no telão. Amém? O Senhor chama vocês hoje para voltar lá atrás, irmão. É isso aí, glória a Deus mesmo. Amém? Todos acharam aí? Vou ler o versículo aqui. Diz assim: trazeis o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimentos, e fazer prova de mim, se eu não trazer a vós grande abastança. Fazer prova de mim, nesse sentido. Amém? Cada Bíblia aí tem uma tradução, mas eu vou ler a minha aqui, bem corretinha para vocês. A minha diz assim: trazeis o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tua presença, pelo teu Espírito, Senhor, meu Deus, que preparou esse momento para estarmos aqui, Senhor. Que, Senhor, meu Deus, que venha aqui, Senhor, sair só as suas palavras e não as minhas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Há uns tempos atrás, aí, irmãos, eu preguei esse mesmo versículo, mas de uma forma, falando de dízimo, de uma forma física, sabe? Uma forma monetária mesmo, porque na internet, às vezes, você vê muitas coisas dizendo que dízimo não era dinheiro, dízimo era cereais, essas coisas, tá? Eu acho que deve estar gravado, deve estar no canal da igreja, tá? Se vocês quiserem ver, eu falei sobre dízimo no sentido físico, tá? Porque o dinheiro corrente já existe há muitos e muitos e muitos anos, irmão. Às vezes as pessoas falam que não era dinheiro, porque às vezes não tem conhecimento teológico para falar sobre esse assunto. E, na verdade, isso tudo é dureza de coração, amém? Só que nosso assunto hoje, irmãos, é fidelidade, que é nosso assunto do mês. Então eu vou falar desse assunto dentro da fidelidade, não dentro do dízimo em questão monetária, ok? Dentro da fidelidade. Se você quiser monetário, procura no canal, que deve ter outra mensagem, que na verdade eu nem preguei, eu dei uma aula sobre isso para que os irmãos entendessem sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Eu queria começar essa mensagem aqui, falando primeiro de dureza do coração, né? E a parte da Bíblia que mais clara sobre esse assunto é aquela de Faraó, né, que a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, né? Mas se na verdade se foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó, ele não tinha culpa, porque foi o Senhor que fez ele fazer aquilo, então ele não tinha culpa, né? Mas na verdade o sentido não é esse, tá? O sentido não é esse, né? Então, se você for ler ao pé da letra, né, na nossa interpretação aqui, né, o Senhor endureceu o coração de Faraó, tal, por isso que ele não quis libertar o povo do Egito, tal. Então, no caso aí, o culpado não seria Faraó, mas seria Deus que endureceu o coração deles. Só que a palavra, às vezes assim, eu tive um privilégio, irmão, de estudar a Bíblia nas suas línguas originais. Então, e nesse sentido muda tudo, tá? Por exemplo, a palavra endurecer, ela tem 3 raízes, que na verdade, assim, toda palavra que ela tem um sentido forte, que nem no caso aqui, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então, essa palavra no hebraico, ela tem 3 raízes. Na maioria das palavras em hebraicas, ela tem sempre 3 raízes. São as 3 primeiras consoantes, né, que em hebraico não tem vogal. Então, ela sempre dá 3 sentidos, né? A Bíblia tem quase 3 sentidos, né? Corpo, alma, espírito, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? O corpo, o sangue e o ser humano, a raiz da palavra é a mesma, né? Que é Adam, que é a mesma. Então, sempre tem 3. E essa palavra endurecer, que é no sentido espiritual que eu quero falar sobre dízimo, ela tem 3 sentidos, que é Razak, Kabed e Kishá. São as três raízes dessa palavra endurecer, né? Shazak significa fortalecer, né? Fortalecer o quê? Fortalecer a dureza. Então, quando o Senhor confrontou o Faraó, ordenando-lhe que libertasse o povo, isso fez com que o seu coração começasse a ficar mais duro, pois ele era um Deus, né?
Faraó era um deus, ele era senhor de toda aquela parte do fértil crescente, ele era um deus. Aí de repente chega alguém e fala para ele assim: olha, eu quero que você liberte esse povo todo, e outra, eles vão levar tudo que eles têm aí, né? Aí isso automaticamente mexeu com o ego de Faraó, e isso começou a fazer esse razaque, né? O coração dele começou a fortaleceu para ficar duro. E a outra palavra é kabed. Essa palavra significa pesado. Então, por exemplo, cada vez que o Senhor falava, dava uma praga, e ele falava não, dava uma praga, ele falava não, né? Não quero libertar, não vai sair daqui, não vou deixar, tá? E isso, né, que essa palavra, ela significa, o coração começou a ficar mais pesado de Faraó, né? Começou a ficar mais pesado, e assim, a partir do momento que o coração começa a ficar mais pesado, a pessoa começa a perder o discernimento e o entendimento das coisas, tá? E a outra palavra, a terceira, é kishá, que significa tornar duro. Aí pronto, aí o coração já está duro mesmo, né? Depois da sexta praga, né, com tanta resistência, o coração de Faraó tornou-se duro, e a palavra do Senhor não penetrou mais. Eu vou trazer isso, irmãos, para o sentido que eu estou falando, tá? Às vezes, a pessoa quando fala assim, olha, dízimo não é isso, dízimo não é aquilo, ela já está caçando uma forma de justificar a sua falha, isso ou aquilo que ela acha que não. E aí ela vai, por exemplo, ela nunca vai procurar uma palavra que vai contrariar aquilo que aquilo já está no coração. E a partir do momento que ela vai se alimentando daquilo, aquilo vai fortalecendo, o coração vai ficando pesado, até que fica duro de um ponto, que aí já a palavra já não entra mais. Você pode explicar para a pessoa de todas as formas possíveis, que ela não vai entender, que o coração já vai ficar duro de uma vez. Tá? Essa interpretação é a interpretação judaica da palavra que o Faraó endureceu o coração, nesse sentido, nessas três raízes. Isso teve um começo, um meio e um fim, e geralmente é assim mesmo. A pessoa fica caçando forma de justificar alguma coisa que é injustificável, né? Porque na verdade é o seguinte, né? Todo mundo tem um particular com Deus. Às vezes a pessoa está num erro tão grande, que ela fala assim, não, eu com Deus é outra coisa. Quando se fala de fidelidade, irmãos, olha, você pode até estranhar o que eu vou falar aqui, tá? Deus, ele é fiel à tua palavra. E para ele ser fiel com você, você tem que estar dentro da palavra. O Senhor não vai revogar a palavra dele por causa de ninguém, nem por causa de mim, nem por causa de ninguém. A palavra dele sempre foi, é e sempre será. Amém? Não vai mudar. Ok? Bom, veja bem, vamos lá em Mateus 23, 23. Procura aí na Bíblia aí, irmão. Mateus 23, 23. Glória a Deus por não ter telão hoje, hein, irmão? Pode dar um glória a Deus porque não tem telão hoje? É isso aí. Mateus 23, 23. Amém? Já acharam aí? Veja só o que o Senhor diz aqui aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entre, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que os fariseus faziam aqui? Eles iam dar o dízimo, ele contava os grãos, sabe, para que as pessoas vissem que ele era preciso no dízimo dele. Só que, por exemplo, na fidelidade, ele negava tudo. São coisas de aparência, irmãos. É coisa de aparência. É a mesma coisa, de repente, eu vou levantar uma oferta aqui, de repente a pessoa chega lá, vou dar aquela oferta, mas na verdade nem dizimista ele era. É nesse sentido que o Senhor está falando aqui para os fariseus, hipócritas. Vocês ficam caçando essas coisinhas pequenas, mas negligencia a fé, a fidelidade. É isso que o Senhor estava falando aqui, tá? Porque a fidelidade a Deus, irmãos, ela é tudo que a gente precisa, irmãos. Quando você é fiel, você é uma pessoa obediente, não é verdade? Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse que os mentirosos não entrarão no reino do céu, irmão,
Não é aquela pessoa que às vezes chega, bate um cobrador lá na porta, ele fala para o filho assim, ó, fala que eu não estou. Não é esse não. Atende o telefone, Joaquim está aí? Né? Não é esse mentiroso, irmãos. Esse mentiroso aqui, irmão, que a Bíblia está falando, é aquele que fala que é crente e não é. É por isso que tem aquele versículo que fala assim, né? Quando o Senhor for julgar, vai ter muitos que vai chegar e falar assim, não, eu fiz visita, eu preguei, eu curei, eu fiz não sei o quê, eu trouxe cesta básica, eu dei piruleta, eu dei mortal, eu lavei o banheiro. E o Senhor vai falar assim, olha, afaste de mim porque eu não te conheço. Seu nome não está escrito aqui. Você entende, irmão? É esse mentiroso aí, que está falando que não vai entrar no céu. Outra coisa, em Gênesis 14, 20, tá? Para a gente falar que às vezes dízimo está além de coisas físicas, sabe? Está além de coisas físicas. A gente fica preso às coisas físicas, esquece do espiritual, irmão. Gênesis 14, 20. Amém? Já acharam aí, irmãos? Isso aí. Eu vou ler aqui. Thaís, aí você quebrou eu agora, hein? Glória a Deus pelo telão agora, irmãos. Vamos lá. Gênesis 14, 20 diz assim: bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse ao Deus de Sodoma, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Tá? A verdade aqui, o que aconteceu? Abraão, ele tinha ido a uma batalha, né, para libertar o seu sobrinho Ló, e o Senhor deu a vitória para ele, e ele trouxe os despojos da batalha. Despojo é as coisas que você trazia. E desses despojos, ele deu para Melquisedeque, que era o rei de Salém, né? E ele deu o dízimo disso. Mas veja bem, irmão, ele deu porque o Senhor deu. Amém? Ele só deu porque o Senhor deu. Tá? Em outra ocasião, em Gênesis 28, 22, vamos lá, 28, 22. Aqui já falando de Jacó. (28, 22), falando de Jacó. Amém? E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O que estava acontecendo aqui? Tá? Só para fazer um contexto desse versículo. Tá? Jacó já tinha arrumado aquela confusão com o irmão dele queria matar, ele fugiu para a casa do seu tio. No meio do caminho, ele catou uma pedra, colocou por travesseiro, o Senhor apareceu a ele, falou que ia abençoar ele, e ele disse isso aqui, ele colocou aquela pedra por testemunha daquilo, que tudo que o Senhor desse para ele, ele daria o dízimo. Ele só daria o dízimo porque Deus ia dar para ele. Ok? Lembrando uma coisa, irmãos, aqui, nesse versículo, que Jacó, né, ele teve essa visão e tal. Lembrando uma coisa, ele chegou na casa do tio dele, trabalhou 7 anos de graça, por a primeira esposa. Trabalhou mais 7 anos de graça depois pela outra segunda esposa. Ou seja, em 14 anos ele não conseguiu cumprir porque ele não ganhou nada. Então ele não tinha nada para dar. Amém? Porque o Senhor ainda não tinha dado. Então ele não podia cumprir aqui a palavra dele, porque o Senhor não tinha dado. Mas a partir daí, se você ler o contexto, você vai ver que o Senhor depois abençoou ele, inclusive até fez o impossível lá dos cabritos nascer malhados lá e tal. O Senhor abençoou muito, que quando ele saiu da casa de Labão, ele saiu com muita coisa. E aí sim, ele pôde cumprir a palavra, porque o Senhor deu. Amém? Porque na verdade, primeiro, o que eu estou tentando explicar aqui, primeiro o Senhor dá, irmão, para que depois você seja fiel. O Senhor não vai cobrar de você uma fidelidade sem Ele te abençoar primeiro. Amém? Ninguém, às vezes, né, você pode até dizer, você não sabe a situação que eu estou passando,
Eu não sei mesmo, mas eu sei que Deus é fiel. Amém, irmãos? E eu sei que se você colocar no seu coração isso, lembra que Jacó, quando fez essa promessa com Deus, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ainda trabalhou 14 anos de graça. Amém? Mas isso estava no seu coração. Porque na verdade é o seguinte, irmão, o que a gente precisa entender é assim, o céu é lugar de gente perfeita, não é? Não é isso? Quem é perfeito que foi para lá? Conhece? Ninguém, irmãos. Ninguém. Nós somos perfeitos em Cristo, e o que o Senhor quer de nós, sabe o que é? É a nossa disposição. É a nossa disposição de acertar, de fazer tudo direto, de tentar cumprir a palavra do Senhor, de fazer. É a nossa disposição que Ele quer. Amém? Por isso estamos falando de fidelidade, num sentido espiritual e não monetário aqui. Esquece o monetário. Estamos falando de coisas espirituais aqui. Amém? Olha que Paulo fala em 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Aleluia! 2 Coríntios 9, de 6 a 9. Olha que Paulo fala aqui, ó. Ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará pouco, né? E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com... Você entende, irmão? Você não pode fazer isso como o que Paulo está falando aqui já no Novo Testamento, já não era lei mais. Então, por exemplo, os judeus, eles não tinham obrigação de cumprir a lei aqui, mas ele tinha que fazer aquilo com disposição, ele tinha que fazer aquilo com alegria, tá? E às vezes, talvez você não consiga entender a alegria que Paulo está falando aqui. Sabe por quê? Porque às vezes os olhos estão no monetário, e a gente não consegue ver a alegria que é isso, ou a espiritualidade que está por trás de tudo isso, tá? Outra coisa, vocês lembram daquela viúva que Jesus estava ali, acabou de ensinar tal, o pessoal passou as ofertas, né? E ela veio e deu 2 moedinhas, que não valia quase nada. As moedinhas não valiam quase nada. Jesus falou assim: essa mulher deu a maior oferta. Eu acredito que foi a menor, monetariamente falando, mas para Jesus foi a maior. Sabe por quê, irmão? Porque ela queria contribuir com aquilo que estava acontecendo. O evangelho estava sendo pregado, entendeu? Precisava contribuir com as coisas, e ela fez aquilo com o que ela pôde. Por isso que foi a maior, porque ela fez aquilo com uma alegria, como Paulo falou em 2 Coríntios. Ela fez aquilo com disposição, com alegria, né? Eu vou fazer o que eu posso, e você faz o que você pode, irmão. Não é valor. O sentido não é valor, e nunca foi valor. Se fosse valor, o Senhor não tinha falado que era maior. O sentido estava além de monetário, estava além de números, de valores. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Hoje, para que a gente vive, né? Para que a gente viva eternamente, Jesus teve que morrer, irmãos. Senão nós não teríamos vida eterna. E às vezes, irmãos, para alguém viver, o outro tem que morrer, irmãos. Tá? Para alguém viver, o outro tem que morrer, irmãos. Ou seja, alguém paga um preço para o outro viver. Tá certo? Alguém paga o preço para o outro viver. Eu só estou pregando aqui hoje, irmãos, porque antes de mim, muitos foram fiéis a esta casa. Se não fosse a fidelidade deles, eu não estaria aqui pregando hoje. Não é verdade? O batismo de domingo, irmãos, viu que alegria, que festa? Quanta gente, irmãos? Só foi possível porque você foi fiel.
Amém? Só foi possível por conta da tua fidelidade, pelo preço que você pagou, pela disposição que você teve a essa obra. Você entende que isso está acima de dinheiro, irmão? Está acima de valores. Amém? Só foi possível pela fidelidade de vocês. E toda a igreja, aquilo foi um fruto de toda a igreja, toda, sem tirar um, toda. Tanto aqueles que trabalharam, ou que fizeram, que evangelizaram, que foram buscar a pessoa na casa, que pregou, foi um conjunto de coisas. Alguém pagou o preço, ou quase todos pagaram o preço para aquele fruto nascesse. Aquela semeadura foi coletiva para aquele fruto. Você entende que isso está além de dinheiro, irmãos? Está além. A gente tem que ter essa visão espiritual, não ficar preso a essas coisas que o mundo fica falando aí, ou com um monte de desinformados, teologicamente falando, fica falando de redes sociais, Instagram, e às vezes você fica se alimentando disso e o seu coração fica duro, e você não consegue ver essa espiritualidade. Amém? E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, no penúltimo batismo, eu estava lá me trocando, né, e aí teve o pessoal que, acho que foi 2 ou 3 que veio batizar aqui depois que já tinha acontecido e tal, né? E eu estava lá, e aí o rapaz saiu do banheiro e falou assim: "Ô, me desculpa, eu estou molhando tudo o banheiro aqui, né? Eu estou molhando tudo o banheiro." O diácono falou para ele assim: "Não tem problema, eu estou aqui para isso mesmo. Pode molhar que eu estou aqui para enxugar." Irmãos, eu vi tanta espiritualidade naquela cena, e eu fiquei lá no banheiro, eu estava trancado, quietinho, me trocando, e falei: "Senhor, é isso mesmo." Essa pessoa entendeu o Evangelho. Que às vezes a pessoa não tem ideia do privilégio que é, irmão, você enxugar a água de aquela que lavou uma pessoa. Espiritualmente falando, irmão. Espero que você olhe as coisas espirituais. O privilégio que foi, irmão. O privilégio que foi você encher esse tanque aqui, ó, falar assim: amanhã as pessoas que passaram aqui vão nascer de novo. Você entende? Isso tudo só é possível por conta da tua fidelidade, irmãos. Sem a tua fidelidade, nós não somos nada. Vocês escutaram aí no fundo? Escutaram aí no fundo? Muito pouco, né? Está vendo? Isso aqui, irmãos, é por causa da tua fidelidade. Amém? Está além dessas coisas, irmãos. A fidelidade nossa está muito além. A gente fica olhando coisas mundanas. Ninguém vai levar 1 centavo daqui, irmão. Amém? Tem que olhar para as coisas espirituais. Isso está muito além do nosso conhecimento, irmãos. Que bom que você entenda isso, irmãos. Você entenda que, na verdade, o preço que você está pagando, eu não estou falando só disso, irmãos, é uma semeadura onde, irmãos, grandes, uma multidão vai chegar ao céu por conta disso, irmãos. Tá? Eu acho que nos últimos 6 anos aqui, eu estava fazendo um levantamento, a gente batizamos 450 pessoas, irmãos. Você é responsável por isso, por conta da tua fidelidade, isso, irmãos. Talvez você nunca parou para pensar nisso. O valor que você tem dentro dessa obra, o valor que você tem dentro do reino, por conta da tua fidelidade. Talvez você nunca parou para pensar isso, dessa forma, né? Por esse lado aí. Olha a importância que você tem, não é? Pois é, irmãos. Adorar a Deus, irmãos, com seus dízimos e ofertas é muito espiritual. É amar ao próximo sem ao menos conhecê-lo. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas que batizaram aqui você nem conhece. Mas você amou ela. Pela sua fidelidade você amou ela. E por isso ela foi salva aqui. Talvez você nem conheça. Isso é que é amar. Não é verdade? Quando Jesus morreu, você não, né? Nem seus tataravós tinham nascido ainda, mas ele já tinha pagado o preço por você. Você entende as coisas espirituais, irmãos? Não é verdade?
Pois muitos dos que batizaram, mano, na verdade, no próximo domingo, muitos nem conhecem, né? Mas você amou e você pagou o preço por ele. Este é o verdadeiro evangelho, irmão. Quando o Senhor diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor, é isso que ele está falando, irmão. Está falando de dívida, essas coisas também é bom, né? Mas não está falando dessas coisas, irmãos, tá? Ame ao próximo, amar o próximo é você pagar um preço por ela, e às vezes você nunca parou para pensar que realmente, com a tua fidelidade dentro da casa do Senhor, você estava amando as pessoas. Está muito além do que você imaginava isso, irmãos. Está muito além. Muito além mesmo. Muito além. E eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Em Gênesis 3,14, irmãos. Vamos voltar lá. Gênesis 3,14. Acharam aí? Vamos lá. Está aqui, né? Aí ficou fácil, né? Vamos lá. Então o Senhor disse à serpente: visto que é isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o pó do teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Tá? Essa maldição, às vezes, que o Senhor lançou a serpente, tá? Isso dentro de um contexto, né? Acho que foi Rashi que escreveu sobre isso, era um rabino. Esse sentido, que ela ia se rastejar, ia comer do pó da terra, é como se o Senhor falasse para ela assim, ó: maldito é você entre todos os animais, tanto domésticos como selváticos, tá? Você vai rastejar, vai comer do pó da terra, até o dia que você se for. Ou seja, é como se Deus falasse para ela assim, ó: eu não tenho parte com você. Não tenho parte com você. Você vai ficar aí, vai rastejar, vai lá para cá, até o dia que você se for. Porque, na verdade, não é bem isso que ele falou, né? Que depois virá, da mulher nascerá aquele que te pisará a cabeça, né? E você o ferirá o calcanhar. Ou seja, até o dia que Jesus voltar e te condenar. Ou seja, é como se o Senhor tivesse apartado, falasse assim, ó: eu aparto você, eu não tenho mais nada com você. Agora você imagine a tristeza que é isso, né? Dentro de um contexto judaico, é isso que Deus falou para a serpente. Ou seja, imagine você não pode mais orar a Deus, você não pode mais clamar a Deus, Deus não vai te ouvir, porque Ele simplesmente te apartou dele. Porque, na verdade, veja bem, quando a gente está falando de coisas espirituais do amor, veja bem, aqui essa serpente simboliza Satanás. Ele já tinha caído. Por exemplo, a hora que o Senhor colocou a planta lá e falou para Adão e não comer, se ele tivesse amor, ele ia fazer de tudo para que, pela mesma forma que ele caiu, ele estava naquela situação, Adão e Eva, não acontecesse isso com ele. Se ele tivesse amor, mas pelo contrário. Tá? O que ele fez? Levou eles ao erro. Você entende, irmãos? A falta de amor. E o amor, ele está atrelado à fidelidade. Quem não ama não é fiel, irmãos. Quem não ama não é fiel. Quando o Senhor fala assim, aquele me ama, guarda as minhas palavras, tá? Para você guardar a palavra do Senhor, você tem que ser fiel a ela. Senão você não consegue guardar. É uma coisa que entra por aqui e sai por ali, você não consegue. É isso que o Senhor falou para a serpente naquele dia. Amém? E eu queria aqui encerrar, já queria chamar o pessoal do louvor. Irmãos, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando aqui? Tá? Essas coisas, irmão, às vezes está além às vezes no conhecimento. Tá? A gente talvez não consegue ver o outro lado da moeda, né? Vamos dizer assim. Amém? Então, quando você entende, por exemplo, que a falta de amor, a falta da fidelidade te afasta de Deus, irmãos, nunca, jamais pense em ficar longe desse Deus.
Você não poder, dentro das suas lutas, dentro das suas aflições, naquele dia difícil, você não poder dobrar o seu joelho, clamar a Deus, chorar no seu quarto, entendeu? Clamar, às vezes passar lá horas e horas ali orando, clamando, esperando uma resposta. Imagina a tristeza que é isso, irmão. Imagina a tristeza que é isso, saber que Deus não vai te ouvir, né? Não vai te ver, tá? E, na verdade, eu vou ler aqui um provérbio que eu achei muito interessante, e uma colocação muito interessante também, que ele diz assim, que o peso da caminhada, irmão, que te faz parar, e a falta de direção, irmãos, isso que às vezes, talvez você um dia, hoje não, hoje graças a Deus você tem Deus, o Senhor te dá uma direção, mas imagine antes lá atrás, irmãos, quando você não tinha direção, quando você não tinha esperança, irmão. E Provérbio 3:6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor, meu irmão, em todos os seus caminhos. Muitas das vezes, não é a luta que te cansa, irmãos, mas andar sem saber aonde está indo. A vida sem direção em Deus se torna um fardo, porque qualquer caminho que parece pesado, quando não há propósito, irmãos, parece pesado mesmo, mas quando entregamos nossos passos a Ele, até as batalhas se tornam parte de algo maior, né? E não tente andar ou caminhar sozinho, permita que Deus seja o guia do teu coração. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete estar ao teu lado em cada passo e te conduzir ao destino certo. Quando Deus é quem dirige os nossos passos, mais difíceis nos levam para a vitória. Passos mais difíceis nos levam para a vitória. Por mais que você ache difícil, o Senhor sempre vai te levar para a vitória. Você nunca vai ser um perdedor, irmão. Nunca. Em Cristo, você nunca vai ser um perdedor. Nunca. Tá? Amém? Coloca de pé, então, irmãos. Eu queria fazer uma oração aqui antes da gente, os obreiros, o pessoal aí, por gentileza. Eu gostaria que você, irmãos, guardasse essas palavras no teu coração, tá? Eu não falei de nada físico aqui, tudo que eu falei são coisas espirituais, irmão, tá? A gente tem que entender esse lado das coisas, irmão. Aquele que não ama não tem Deus, porque Deus é amor, e às vezes, coisas que às vezes você menos imagina, né, que você está fazendo, irmãos, é de um amor tremendo isso. Talvez a pessoa às vezes tem dia de frio, que está ali fora, cuidando daqueles carros ali fora, irmão. Deus está vendo aquilo ali, irmãos. Eu já vi irmãos aqui debaixo de uma chuva, naquele guarda-chuva, né, aqui na frente, aqui, ó, né, aquilo Deus está vendo, irmãos. É o preço que você paga por essas almas aqui, irmão. Tá? Não pense que o Senhor não está vendo essas coisas, que Ele está. Né? Acho que foi ontem, não lembro que foi o dia do professor, irmãos. Deus está vendo o tempo que você passa lá, estudando, se preparando, para que você chegue aqui e alimente almas. Tudo Deus está vendo, irmão. Tudo. Amém? Então vamos ungir, irmãos. Depois a gente vai orar nesse sentido, amém, querido?